Pela ditadura militar em 1975. Os horrores vividos naquela época não somente marcaram nossa história para os próprios brasileiros, para defender interesses de nações estrangeiras e nada tem a ver com o povo brasileiro. Muito pelo contrário, é sempre nosso querido Brasil, preso às garras.
Ditadura nunca mais! Violência! Já se encontra quase em frente ao Ipiranga o esquife com os restos mortais de José Manuel da Silva. Leva! Tortura nunca mais. Zezinho não era terrorista. A farsa está sendo desmontada. Tortura nunca mais. Olha aqui! Não. Passa essa meninada aqui, passa essa meninada aqui. Afasta aqui, afasta aqui. O clube será fechado e pedimos às pessoas que saiam para que os familiares das entidades dos direitos humanos e demais personalidades possam entrar. E depois... É pra dentro, é melhor. Abre leque que é melhor. Dá pra todo mundo aí, né? Pode vir. Ô, Geni, não seria melhor pelo outro lado? Agora é melhor. Agora eu posso
particular a este nobre povo da cidade de Turetama, ator principal neste memorável evento para resgate da cidadania e da honra desse bravo filho de Turetama, José Manuel da Silva, o saudoso Manuel da Santa, colega de nós militares que em 1964 nos contrapomos aos fascistas que entregaram as riquezas do nosso país ao capital internacional. Saímos do Rio de Janeiro e ficamos sensibilizados com a honra e com a firmeza dessa juventude e destes velhos que nesse sol inclemente do Nordeste prestaram uma última homenagem a esta prova inconteste de que a ditadura assassina que causou tanto mal ao nosso país não pode mais empulhar a opinião pública com mentiras, como sempre fez. Ao bravo povo de Turetama, um forte abraço da UNA, Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia. Muito obrigado. Estou aqui representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, entidade que congrega cerca de 300 entidades no nosso país de direitos humanos. Estamos aqui acompanhando o resgate dos restos mortais de José Manuel, como também já fizemos lá em Natal com a vinda de Emanuel Bezerra dos Santos. É o resgate da história feito pela população e mudando, né? Quem era bandido hoje acaba tendo uma nova visão. É isso aí que gostaríamos de colocar rapidamente, trazer a solidariedade de todos aqueles que trabalham a questão dos direitos humanos do nosso país. Muito obrigado. Roberto Franca, prefeito da cidade, vereadores, a família do nosso Zé Manuel e o povo todo de Toritama. Vocês vivem hoje um momento ímpar na história de muitas cidades do Brasil. Vocês vivem hoje um momento em que se pode homenagear alguém que sumiu daqui na época da ditadura militar e que se construiu durante mais de 20 anos uma imagem de que se tratava de um filho maldito da terra e que hoje volta nos braços do seu povo para resgatar a dignidade de sua memória, para resgatar a dignidade de um dos grandes combatentes contra a ditadura militar. Junto com José Manuel, morreram muitos outros. Alguns, inclusive, nós ainda não localizamos seus corpos para que possam finalmente descansar em paz. Mas José Manuel aqui volta hoje nas asas da liberdade, dizendo que iguais a ele hoje existem muitos. Que quem lutou por um ideal, que quem viveu por uma ideia, não morre jamais. Porque hoje, junto com ele, existem outros que lutam não só pela justiça e pela liberdade, que era exatamente aquilo que Manuel queria. Hoje, nós lutamos também pelo fim da discriminação social. Nós lutamos também por uma sociedade justa para todos. E quem tem essa ideia, quem construiu essa ideia e quem constrói essa ideia no dia a dia, é irmão de ideia, é irmão de sangue de José Manuel. E tenho certeza que a partir de hoje, essa cidade passa a viver um outro momento. O momento em que tem a honra de ser o local onde nasceu um dos grandes heróis do povo brasileiro. Zé Manuel não é só um herói de Toritama, é um herói de Pernambuco, é um herói do Brasil. E é exatamente isso aqui que nós estamos reverenciando e contando com a grande unidade do povo de Toritama. Muito obrigado. Este ato hoje aqui em Toritama passou 21 anos para se fazer justiça, para se retratar publicamente um herói do povo brasileiro, aquele que estava lutando ao lado dos pobres e oprimidos. E hoje a luta continua os discriminados, continuam os excluídos. E aqui em Toritama estamos dando um exemplo para o Brasil, porque estamos retratando publicamente e colocando no pedestal dos heróis da pátria José Manuel. E este ato é importante porque foi feito inclusive no Corpo de Bombeiro
ex-militante da Vanguarda Popular Revolucionária. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito, 16 de março de 1995. Celso Marques de Andrade. E aproveitando esse momento, seja bem-vindo, meu conterrâneo, a minha terra, o povo de Toritama, João Manuel, estão de braço aberto para lhe receber. Tanto os seus conterrâneos como os habitantes que moram aqui. E eu espero que essa data sirva de exemplo aos demais, que não aconteça mais nunca, tortura nunca mais em nosso Brasil. Muito obrigado. O significado histórico desse momento é que José Manuel, que deu o que ele tinha de mais precioso, que era a vida dele, lutando pela democracia, pela liberdade, por um Estado de Direito, hoje ele volta à sua terra e fica provado que terrorista no Brasil, quem fez foi o Estado. Então, Zé Manuel nunca foi um terrorista. Terrorista era o Estado brasileiro que prendia, sequestrava e matava sob tortura e ainda por cima ocultava os cadáveres dos militantes, dos opositores do regime. Renovação de luta, porque a morte desse rapaz não significou o fim da vida dele, mas o início de uma vida nova, de uma vida próspera, de direito para todo o povo que luta pelos seus direitos aqui no estado de Pernambuco, em Toritama e em todo o Brasil. Sabemos que a tortura não só existiu naqueles tempos, a tortura permanece até hoje com um salário de R$70 que recebe o aposentado e o traficante. Familiares de José Manuel, jovens, vocês hoje estão aqui participando de um gesto que para muita gente se estranha. As pessoas não imaginam o que é ter um ente querido e não ter o direito de velar esse corpo, de velar essa memória. As pessoas não imaginam o que é você ter um parente, um ente seu e não ter memória, ser apagado da história de uma cidade, de um estado e de um país. Por isso é que hoje nós estamos aqui participando com todos os companheiros moradores de Toritama, para que tiremos uma lição disso. Aprendamos que a história do Brasil não teve só um José Manuel, são vários. Ele não foi o último a ser morto, nem foi o primeiro. Antes dele, centenas de trabalhadores, homens e mulheres, foram mortos, trucidados e levados ao esquecimento. É bom lembrar, eu aqui na campanha do ano passado, no comício de Toritama, lembrava que José Manuel, como eu conhecia aqui nessa cidade, era apresentado como um terrorista e um traidor do país. E eu fiz questão naquele comício de lembrar figuras da história do nosso país que também foram considerados terroristas, como Tiradentes, como Zumbi dos Palmares, como Frei Caneca, todos eles mortos como perigosos traidores e terroristas, e que na verdade são heróis da nossa pátria, reverenciados hoje em todos os cantos do nosso país. Do mesmo jeito, eu lembrei que o governador Miguel Arraes, que pleiteava a eleição, foi preso, foi deportado como inimigo do regime militar, era considerado um terrorista também, um traidor da nossa pátria. E Miguel Arraes voltou para cá para exercitar e para provar quem era de fato a sua pessoa e a sua história. José Manuel é também um desses brasileiros injustiçados que hoje aqui são parcialmente recuperados. Nós não temos fisicamente o seu rosto, o seu corpo, as suas ideias, as suas ações atuando no dia de hoje, mas temos a sua memória, temos a sua história que alimenta o dia a dia da nossa caminhada. Por isso, companheiros, numa hora como essa, é muito importante cada um jovem que está aqui hoje, que não conheceu José Manuel, que aprenda e que compreenda que nós estamos fazendo aqui história, fazendo uma parcela da vida de um país, que é recuperar a sua memória. E um povo e um país que não tem memória, que não tem história, não sobrevive e não é digna de existir na face da terra. Por isso, companheiros, por isso, companheiras, a memória de José Manuel é parte da história desse país. E eu quero finalizar dizendo que como nós estamos aqui hoje, nesse momento, fazendo este ato,
nós teremos que estar a cada instante alertas para compreender o significado da democracia, que foi por lutar por democracia que José Manuel foi morto. Os inimigos que mataram José Manuel não queriam e não aceitavam que ele tivesse outra opinião. E a democracia é o direito de ter opinião diferente, cada um dizer a sua parte e prevalecer a vontade da maioria. É isso que nós queremos construir no nosso país. José Manuel, companheiro, você está vivo na força daqueles que lutam pela continuidade das suas ideias, está vivo na sua família, que está hoje aqui de cabeça em pé, com dignidade, lhe dando a última morada e dizendo que a cidade resgate e recupere o seu filho. E os que lhe mataram José Manuel estão esquecidos no silêncio dos porcos violentos que não voltarão a ter sossego nesse país. Quem lhe matou José Manuel já foi morto uma parcela, outros estão mortos pelo esquecimento, porque são assassinos vis que não merecem sequer uma vírgula na história desse país. Viva a sua luta, José Manuel, e nós estamos aqui para continuar, com certeza que a sua história, que a sua vida é o sangue e a vitamina de continuar a nossa caminhada nesse país. Um grande abraço para todos e a certeza, companheiro, de que você, mais do que nunca, é vivo na nossa memória e é vivo na história do nosso país. Deste ato já foi muito bem retratado pelos oradores que me antecederam. Eu costumava ouvir há muito tempo o saudoso senador Marcos Freire, quando se referia à história, dizia que a história é uma grande roda gigante. É uma roda gigante que aqueles que estão embaixo num dia, no momento seguinte estão em cima. Eu acho que o sentido de resgate de uma pessoa que foi assassinada por sua luta e que não teve o reconhecimento da comunidade, da população e da história. Hoje, anos depois, numa cerimônia singela, com a presença oficial do governador do estado, representado pelo vice-governador Jorge Gomes, com a presença de deputados federais, do prefeito do município, das lideranças, é um reconhecimento, não apenas da luta individual de José Manuel, do significado da sua luta e da sua militância, mas é também um ato que representa todos aqueles que deram a sua vida, o seu suor, o seu sangue na luta para que hoje nós pudéssemos ter um regime democrático de liberdades e de garantia. Esse sentido da história que fica resgatado aqui hoje tem uma dimensão pedagógica dos jovens que não viveram, não conheceram aqueles momentos de angústia, de terror, de paranoia coletiva que se implantou nesse país. E quando nós resgatamos na figura do José Manuel o sentido e o papel histórico da sua luta, nós estamos também alertando para aqueles que hoje desfrutam da democracia, para aqueles que valorizem a democracia, para aqueles que não respeitam a democracia, mostrando que a história pode tardar, mas que não falta na avaliação dos seus personagens, que os personagens da história do Brasil, da história universal, não são julgados por episódios que se esgotam em pequenos ciclos dramáticos da história, mas que transcendem e que hoje, tantos anos depois, a história recupera e resgata o significado daquela luta e dos personagens que desenvolveram aquela luta. E hoje nós estamos aqui em Pernambuco sendo administrados e governados por um governador que foi preso, exilado, por um secretário da Justiça que foi preso e cumpriu pena por ter participado de uma manifestação estudantil pedindo a liberdade para os presos. Então, são atos simbólicos, são atos importantes para que a população de Toritama, os amigos e os companheiros, os familiares de José Manuel e para também aqueles que não estão presentes aqui fisicamente, mas que vão ter conhecimento do ato e do gesto do governo de Pernambuco, com o movimento Tortura Nunca Mais, com os familiares, de que a história está, mais uma vez, fazendo justiça aos seus heróis, aos seus líderes e aqui, num caso de Toritama. Quero, portanto, ser muito breve, nós ainda iremos ouvir familiares de José Manuel e o vice-governador do estado, mas dizer que a Secretaria da Justiça se sentiu muito orgulhosa de dar o apoio, de dar a presença e, sobretudo, de demonstrar
perante o Estado e perante o Brasil, que esses gestos é que fazem a mudança dos valores culturais de um país. São gestos simples, mas que têm uma carga simbólica muito grande. E eu creio que esse é um dos gestos simples, mas que com uma densidade simbólica que será reconhecido por todos de Toritama e de Pernambuco. Muito obrigado. Toritama, familiares de José Manuel, lideranças políticas de Toritama e de Caruaru, meus amigos, neste ato que hoje o povo de Toritama realiza, eu falaria aqui não apenas como vice-governador de Pernambuco, mas muito mais como cidadão e mais ainda como militante político que, como José Manuel, participei, eu e tantos outros companheiros, Roberto Franca, que aqui falou, que participamos da luta contra o regime militar. E eu quero, neste momento, dizer aos amigos de Toritama que a democracia que nós conquistamos, a democracia institucional que nós conquistamos, os que sobrevivemos, nós que inclusive particularmente vivemos não o drama que viveu a família de José Manuel, mas algo semelhante, porque tivemos o irmão torturado nos porões da ditadura, porque como José Manuel, como eu, como Franca, como todos que estamos aqui, lutamos contra aquele regime. Então eu quero dizer a vocês que essa democracia institucional que nós conquistamos e a luta que nós haveremos de continuar pela democracia efetiva, pela democracia da justiça social, pela democracia daqueles que possam ter aquilo que muito poucos têm. Então eu acho que essa democracia, que um dia essa democracia nós haveremos de conquistar, ela deve muito a companheiros como José Manuel da Silva. Então esse ato representa exatamente isto, a luta que todos haveremos de continuar pela democracia institucional, que pagou com a vida pela luta para conquistá-la José Manuel, e pela luta que haveremos de continuar pela democracia que sonhamos, que nós que sobrevivemos haveremos de dar continuidade. Ao companheiro José Manuel, que com sua vida pagou exatamente em favor dessa democracia, nós haveremos de sempre reverenciar, porque um dia haveremos de conquistar a democracia que todos sonhamos. Muito obrigado. Nós queremos convidar... Eu estou muito feliz e triste ao mesmo tempo, que para mim seria bem melhor uma festa com você vivo do que você morto. Para mim você foi o herói de Pernambuco, o herói de Toritama, o herói do Brasil. Você é o Tiradentes de Pernambuco. Eu fico muito grata, agradeço de coração ao pessoal dos Direitos Humanos, Tortura Nunca Mais, Maria do Amparo, ao vereador Marcelo Santa Cruz, Dilson Peixoto, deputado Fernando Ferro, o secretário de Justiça de Pernambuco, o vice-governador, ao prefeito de Toritama, à Câmara dos Vereadores. O prefeito decretou feriado municipal todo ano, dia 17. Toritama também vai receber uma rua com seu nome, que é a Rua do Comércio, está na votação na Câmara dos Vereadores. Ele vai receber uma rua como recebeu no bairro da Macaxeira. E agora a presidente do bairro de Macaxeira está aqui. Ela também está lutando para ele receber um colégio com o nome dele. Eu fico muito grata, agradeço a todas as autoridades que me ajudaram, que compareceram, ao povo de Toritama. Eu estou muito emocionada. Eu estou feliz, Zezinho, porque você merece. Você merecia muito mais, Zezinho. Você merecia que o povo do Brasil inteiro soubesse da sua luta. Que você morreu pelo ideal. Você morreu pela liberdade dos brasileiros, pela liberdade dos seus filhos. Hoje você tem um filho militar na Marinha, é primeiro sargento, se encontra fora do país, não está sabendo nada que está acontecendo, entendeu? Você foi um democrata, você foi um homem que deu a sua vida pela liberdade desse povo. Então você está de parabéns, Zezinho. Aonde você estiver, eu sei que você está feliz, porque você também queria estar aqui presente, lutando com todos os seus companheiros dos partidos que ajuda a população menos carente nesse país. Eu fico feliz, agradeço a toda a presença de todos e fico mais feliz pela minha sogra,
que esperava sempre que o filho dela aparecesse vivo. E doía muito. Eu tenho um segredo desse guardado comigo, sem ter condições de revelar, porque eu não tinha situação financeira para trazê-lo para cá. Agradeço a todos aqueles que me ajudaram. Estou de peito lavado. Hoje eu acertei na maior cena do país. Não é a lote, nem a cena não. É uma cena de liberdade. É uma cena de direito. Que o pessoal Toritama não vai nunca mais chamar Zezinho. Você é um terrorista. Você é um marginal. Você era um perigoso que estava para estourar uma bomba dentro dessa cidade. Não, Toritama. Zezinho foi um homem que morreu por vocês. A ditadura militar acabou com você. E hoje eu desminto a ditadura militar. Que eles falaram que você tinha morrido no tiroteio. E eu desminto, você foi amarrado, jogado dentro do carro do INCRA e morto em Recife. As fotos estão aí mostrando a tortura. E o povo de Toritama tinha que saber disso. Foi muito difícil para mim, gente. Foi muitos anos de luta. Foi muitos anos de noites e noites de sono. Mas eu estou feliz a entregar Zezinho, não às suas filhas, a sua irmã, a sua mãe, que não quis nem comparecer. Foi muito doloroso para a dona Luísa. Eu agradeço de coração, estou muito emocionada. Espero que vocês compareçam à missa de corpo presente e ao sepultamento. Obrigada, Toritama. Agradeço o povo de Toritama de coração. Obrigada, Zezinho. Mais uma vez. Tua mulher está aqui. Nunca participei de nada, não sou liderança de partido, mas fiquei muito triste por você me ocultar tanta coisa que eu não sabia. Porque jamais eu ia ter vergonha do marido que você foi. Você foi um homem, Zezinho. Você foi um herói. Receba as palmas de Toritama. Em seguida, ouviremos agora. Pode começar? Ok. Pessoal, vou precisar de silêncio, tá? Silêncio. No dia que ele foi preso, como é que foi esse dia? Ele teve contato com a senhora, chegou a conversar com a senhora? Não. Ele só foi entrar, tomou um pouco d'água e passou assim, uns 20 minutos e foi embora. Ele falou alguma coisa com a senhora? Nunca. Não. Quem é isso? Não precisa. Vamos conversar essas coisas com ele, né? Então eu não sabia de nada dele. E aí como é que a senhora soube da notícia? Porque na hora vinha dizer, pegaram ele e levaram ele. Já acabou. E aí o Geni foi embora para casa da família dela, levou os meninos todos. Às 6 horas eles bateram aqui atrás de alguma coisa que ele tinha, né? Se tinha algum troço, alguma coisa, algum papel para levar. Agora, como foi nesse período todo para a senhora, nesses 22 anos? A senhora tinha esperança que ele estivesse vivo ainda? Para mim ele ia chegar, eu chegava ali esperando. Porque olha que E aí a senhora... O que eu digo, não? Eu não dizia as coisas dele, o povo não dizia, né? E isso, não dava em nada. Agora, como é que ficou a vida da senhora depois que ele foi preso aqui na cidade? Muito ruim. A população falava alguma coisa, comentava alguma coisa? Comigo não. Só vi às vezes aquilo dizer que ele dizia, chamava como deixa, dizia coisa. Deixa pra lá, deixa pra lá. A gente não tomar? O que vai fazer, né? Dentro desse livro. Pra mim, assim, um pedaço de mundo acabou. Pra mim, um pedaço de mundo acabou. Perdeu o sentido. E hoje, quando chegou o exército montado de Eleiton na cidade,
Homenageou, a senhora? Não conformismo. Chegou, né? Já vai estar e eu não sei. Inconformado de tudo, de muitas coisas, né? Sabe também que ele não está mais vivo, né? Pode continuar o que ela estava falando? Pode na boa. Vai contigo aí. A gente você estava falando, né? Como é que foi Que a própria cidade. a reação da cidade? Em relação à reação da cidade, ela própria, né, a própria população ajudaram a pichar o nome dele, a marginalizar o nome dele, porque sempre tem alguém para dizer que ele era terrorista, que ele era comunista, que eu não devia me orgulhar do pai que tinha, e sim ter vergonha, né? A gente também, eu quando fui estudar em colégio de freira, em Natal, porque isso foi uma coisa assim, a nível nacional, né? Todo mundo sabia. Então tudo foi muito difícil, né? E eu tinha horror isso aqui. Eu vinha mesmo porque tinha que ver vovó, tinha que ver minha irmã. Depois que eu casei, eu mal vim, né, vó? Eu tinha horror, né? Porque sempre tinha uma recordação ruim daqui. Ruim as pessoas, né? O que elas falavam, então eu não gostava de ouvir aquilo. Então eu mal vim aqui por causa disso. E às vezes que vinha, ouvia sempre alguma coisa. Sempre alguém dizendo alguma coisa, né? Então, para a família é muito difícil. Você ouvir que tem um pai que tentou matar você, que sua mãe, seus filhos, a avó. Se ele jogasse uma bomba, claro que iria acabar com a cidade, né? E junto iria a família. Então isso confundia muito. Eu era muito pequena, não tinha noção bem como eram as coisas, né? Vovó nunca gostou de falar muito, né? Ela sempre foi calada, sempre foi uma pessoa muito calada. Não gosto de comentar sobre esse assunto, porque acho que é uma coisa que dói muito nela, né? Realmente você perder um filho não deve ser horrível, né? Ainda mais dessa maneira e ainda mais convivendo com o que ela teve que conviver aqui. Ouvindo todo mundo falar mal, vendo a filha, vendo a neta discriminada pela população, entendeu? Quer dizer, pra ela é horrível, né? Como eu tinha esperança que ele voltasse, ela também tinha essa esperança. Eu achava que qualquer dia ele ia chegar lá em casa dizendo estava vivo, estava em algum país ou tinha fugido enquanto passava. Às vezes eu até pensava assim, de repente ele quis ir embora, deve ter constituído outra família, não quis voltar. Já ficou uma coisa tão ruim aqui para ele, né? Então, eu ainda tinha esperança. É que ele fosse e que um dia aparecesse. Como eu acho que eu e vovó, nós éramos as únicas, né? Porque minha mãe, a minha outra irmã, meu irmão, que ele é oficial, aliás, ele é sargento da Marinha, né? Seguiu a carreira do meu pai também. Ele também não gosta de comentar muito sobre isso. Ele era mais velho, né, vovó? Entendeu mais a situação. Pronto, é basicamente isso. Você também achou que durante alguns anos que ele voltaria? Eu achei até minha mãe em Recife trazer os ossos. Até isso aí você acreditava? Até eu acreditava. Não vou dizer a você que eu achava que ele era morto porque eu não conseguia. Sabe, eu não conseguia entender como é tortura, parecia coisa de filme americano. Eu não achava assim que pudesse acontecer isso. Uma pessoa assim da família, um pai, é difícil você. Talvez eu preferia assim, ter a ilusão de que ele era vivo. Né? Isso eu era muito revoltada com a situação. Quando chegava assim, época de colégio, todo mundo mandava fazer, as pessoas mandavam fazer desenho pro pai, e eu não tinha, tem que fazer pro meu tio. E quando eu sabia que era porque ele tinha morrido, eu fiquei muito revoltada. No início eu tinha muita raiva, né? Até mesmo assim dele, porque eu achava, eu acho que nesse ponto foi egoísta. Eu achava que ele devia ter se voltado para a família, devia ter construído a família dele, o lar, né? Mas o que seria do Brasil se não tivesse os idealistas, né? Ele era um idealista, né? Ele lutou por um ideal, como eu luto hoje pelo ideal meu, como qualquer ser humano. Hoje a gente tem expressão de liberdade por um ideal. Você hoje diz o que você acha, o que pensa, né? E naquela época não podia, não era assim, né? E mãe sofreu muito, então eu que vivi com ela, era muito ruim eu ver, né? Eu ficava olhando aquela situação dela, era muito nervosa, tinha um medo horrível, não podia sair só, era sempre ali apoiada,
pela família. Pois é, nessa história, de bom ficou isso que aconteceu hoje. Que vale a pena e ao mesmo